Saudação a todos e a todas, povo de Deus. Hoje, sexta-feira, dia 18 de abril de 2025, a sexta-feira santa, a sexta-feira maior. É um dia de silêncio, é um dia de respeito por este acontecimento, que aconteceu há 2000 anos atrás, este fato que houve, com Jesus, por amor a nós. Deus entregou seu Filho para nos salvar, seu Filho unigênito, unigênito. Em outra passagem, diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para nos salvar por conta dos nossos pecados, Ele morreu, ele se entregou. Ele tinha todo o poder nas mãos para se livrar, mas por amor a nós, ele foi como um cordeiro para ser imolado, para ser morto, derramou todo o seu sangue e depois foi pregado na cruz e morto por mim e por você. Então é um dia de respeito, de silêncio por este acontecimento. Os cristãos autênticos, têm este respeito. Não é dia de lamento, de choro, mas é um dia de respeito, por este acontecimento, por mim e por você. A morte de Jesus na cruz. O evangelho de hoje é muito grande, está no livro de João, capítulo 18, e dos versículos de 1 a 19 e 42. Vou fazer aqui resumido, para não tomar muito o espaço aqui, o seu tempo. Ouça agora o Evangelho do Dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Dito isto, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Lá havia um jardim, no qual ele entrou com seus discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus muitas vezes ali se reunia com seus discípulos. Judas, pois, levou o batalhão romano e os guardas dos sumos sacerdotes e dos fariseus com lanternas, tochas e armas. O batalhão, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Primeiro conduziram-no a Anás. Anás então mandou o amarrado a Caifás. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de madrugada. Pilatos então mandou açoitar Jesus. Os soldados trançaram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça de Jesus e o vestiram com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: "Viva o rei dos judeus!" e batiam nele. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura. E ele disse-lhes: Eis o homem. Quando viram os sumos sacerdotes e seus guardas, começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Então lhes entregou Jesus para ser crucificado. Carregando a sua cruz, ele saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Lá eles o crucificaram. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe
e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu. Depois disso, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a Escritura até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram-no num pano, num ramo de isopor, uma esponja embebida de vinagre, e a levaram à sua boca. Ele tomou o vinagre e disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. Pois bem, hoje é sexta-feira, sexta-feira da Paixão, dia 18 de abril de 2025. É a sexta-feira maior na vida dos cristãos, né? Dos cristãos que ainda obedecem, que ainda têm respeito por este dia, por a Semana Santa. Não só por esse dia, mas por a Semana Santa, né? Mas logo vem aí a ressurreição de Cristo, que é a maior festa do cristianismo, né? Jesus ressuscitou dos mortos e através da sua ressurreição também nós iremos ressuscitar também. Se a gente tem fé, praticar a vontade de Deus, os mandamentos, né? Então também nós iremos ressuscitar. Sobretudo a caridade, que foi o que Jesus nos ensinou, que o julgamento final vai ser através da caridade. Quem tiver feito algo em benefício do próximo com amor, né? Quem não negar assim a fazer o que puder, ou muitas vezes até o que não pode por o outro que está precisando de algo, né? E a gente pode fazer. Então não podemos negar, se a gente é filho de Deus que obedece. Então, durante a quaresma, os 40 dias em preparação para este dia, a igreja falou muito sobre essas três práticas religiosas que faz a diferença do cristão que tem fé em Cristo, né? Que quer ressuscitar também um dia. Tem que praticar a oração, que é o modo de falar com Deus, a caridade, que é o modo de ajudar os irmãos, né? Não podemos negar. Lá em Mateus 25, lá no finalzinho vai falar, quando Jesus vier fazer o julgamento final, ele vai dizer que são as pessoas que irão ser salvas, são as pessoas que ajudaram as outras, né? Que estavam precisando. Então, se a gente não ajudou, né? Pôde ajudar e não fez nada, então esses não verão a face de Deus nunca, né? Então, durante a quaresma, a gente falou muito sobre isso, né? A liturgia da palavra falou muito sobre isso, e também falou Jesus mostrando como se faz, o que é que nós temos que fazer, que é isso. Ele viveu ensinando o bem, fazendo o bem, pregando, curando, levantando pessoas da sepultura, né? E por isso causou ódio e inveja nas autoridades local, né? As autoridades dos judeus, né? Judaica. Eles que tinham o domínio sobre a religião e a política, né? Então eles lucravam muito com isso. Então, vendo Jesus fazer os sinais, né? Os milagres, então eles tiveram inveja, né? Já que eles viram que muitos iriam preferir Jesus. Muitos iriam acreditar que Jesus era realmente o Filho de Deus, como de fato foi, mas eles não queriam que acontecesse isso com Jesus, já que Jesus era dali, era pobre, filho de José e Maria, um rei diferente que veio trazer o amor e não o poder, defesa, né?
não veio mostrar, se exaltar. Jesus cresceu na vida espiritual, né? Foi ensinando. Isso é para nós, né? Quem quiser crescer na vida espiritual é ensinado ao serviço, ao bem comum de todos, né? É aquele que vive para servir. Então Jesus viveu ensinando isso, e por isso ele estava atraindo muitas pessoas, e as autoridades local, né, sentiram inveja disso, e ali já fizeram reunião. Quando Jesus levantou Lázaro da sepultura, né, correram e foram dizer a eles, fizeram reunião ali às carreiras para matar Jesus, né? E houve a traição de Judas, né? Judas que vendeu Jesus, né, por 30 moedas de pratas, né, para que tudo isso acontecesse. Tudo já estava escrito, né? Jesus sabia de tudo, que ele era Deus, então ele sabia de tudo, ele vinha contando tudo que ia acontecer com ele, né? Ele vinha contando aos discípulos, os discípulos sem entender nada. Muitos não queriam que acontecesse também isso com ele, né? Ficavam com medo, e a ponto dele mandar Pedro se afastar dele, né? Já que, segundo ele, Pedro pensava como os homens e não como Deus, né? Até ele chamou Pedro de Satanás, porque Pedro disse que isso nunca aconteceu contigo, Senhor. Nós também, muitas das vezes, a gente não quer que isso aconteça com nosso chefe, nosso superior. Mas Jesus, se aconteceu com ele, o que ele passou por a cruz, ele disse que também iria acontecer com nós, né? Pedro, ele se converteu novamente, e aconteceu, ele foi morto de cabeça para baixo. Já o Judas, que traiu Jesus, foi diferente. Ele se arrependeu, mas ele foi se suicidar, né? Se matou. Mas ele se arrependeu também, né? Mas é diferente. Ele teria que pedir perdão a Deus, né? Mostrar que havia arrependido e voltasse para Deus, para Jesus, né? Mas ele foi quem entregou, né? Jesus aos chefes, né? Que foram ali com lanternas, tochas e armas, né? E ali eles prenderam Jesus neste dia, né? Nesse dia da paixão e morte de Jesus. Então, os evangelhos sempre falaram durante o período da quaresma, né? Como fazer a vontade de Deus, como seguir realmente a Deus. E Jesus ensinou, viveu aqui na terra ensinando isso. E ele era rejeitado por essas autoridades, esses judeus, né? Mestres da lei e fariseus, né? Eles pegavam pedras, levaram ele em penhasco para jogar de cima a baixo, né? E tudo terminou com a morte de Jesus no dia de hoje. Mas quem abraçar a própria cruz, né? Assim como Jesus abraçou, todos nós temos nossa cruz, né? Nossas cruzes do dia a dia. Então nós devemos abraçar, entregar a Deus, a Jesus, né? Através da cruz de Cristo, nós também possamos ressuscitar também, entregando nossa cruz a Cristo, né? Aos pés da cruz de Cristo, né? Já que aconteceu com ele, também vai acontecer com qualquer um que quiser seguir, né? A gente vê as coisas acontecendo nos dias de hoje. Quem quiser seguir a Cristo verdadeiramente, os mandamentos também rejeitado. O mundo não aceita, o mundo persegue, né? A gente vê nos dias de hoje acontecendo. Mas Jesus, ele é a nossa salvação. Foi através deste fato, dessa entrega total por amor a nós, por nossos pecados, né? Para nos salvar, que ele ressuscitou no terceiro dia, e nós crendo nisso, fazendo também a sua vontade, né? Cumprindo com os seus mandamentos, né? Seus ensinamentos, também iremos ressuscitar, abraçando as nossas cruzes, né? Do dia a dia, né? Entregando os problemas a Deus, e chegaremos lá sem desistir, né? Também da igreja, sem desistir da família, sem desistir da comunidade. Pois bem,
O evangelho de hoje ele é muito grande, não teve como a gente fazer eu ler aqui porque ficaria muito grande, né? Mas logo às 3 horas da tarde a gente vai fazer essa narração da paixão e morte de Jesus na igreja. Fica muito difícil a gente fazer um resumo assim, porque é muito extenso, mas a gente faz um breve resumo assim do que aconteceu, né? A gente foi pregando durante a quaresma, ou seja, durante toda a vida. O evangelho fala de Jesus, né? Do amor ao próximo, do que devemos fazer para abraçar esta causa, abraçar esse projeto de salvação trazido por Jesus, né? Amado de Deus, que é o amor. A Bíblia se resume tudo no amor, né? Então, fazendo a caridade, né? Rezando todos os dias, praticando o jejum com amor, né? Sobretudo a caridade, né? Está lá no capítulo 25 de São Mateus. É o juízo final, como será, né? Para quem tiver praticado a caridade com amor, quem tiver ajudado o próximo, né? Pois bem, hoje é um dia de silêncio, né? É um dia de respeito, hoje, sexta-feira santa, né? É um dia de contemplarmos o maior gesto da história da humanidade, né? Ou seja, Jesus, o Filho de Deus, entrega-se livremente à morte de cruz para nos salvar. A Sexta-feira Santa nos convida a parar, a silenciar a alma, a entrar nesse mistério da cruz. Diante do madeiro, onde pregaram o Salvador do mundo, somos chamados a reconhecer o peso dos nossos pecados, mas acima de tudo, a imensidão da misericórdia divina que jorra do lado aberto do coração de Jesus, né? Jesus não foi vencido pela morte, ele abraçou, transformou um instrumento de tortura no altar da nova aliança, onde o sangue do Cordeiro foi derramado para a nossa libertação. Ele calou-se diante dos acusadores, mas falou alto com suas atitudes, né? Ensinou-nos o caminho da obediência, do perdão e do amor até o fim, né? Já que no evangelho de ontem Jesus ensinou, né, a gente lavar os pés uns dos outros, né? Ele, tendo amado os seus, amou até o fim, né? Lavar os pés uns dos outros, que é um ato de amor, de caridade, de amar uns aos outros e viver como servidor, a serviço do bem comum de todos, né? Que quer dizer isso, né? Ele lavou os pés até de Judas, né? Que o traiu, vendeu por 30 moedas de prata, mas ele faz isso com qualquer um, não importa, né? Já que ele perdoa as pessoas, passar a vida inteira, durante a vida da pessoa que nós passamos aqui na terra, o chamamento é feito, a conversão. Se nós não acolhermos ao chamado de Deus, então nós é quem condena nós mesmos, né? Nos condenamos, porque não abraçamos esta causa, né? Ao olharmos para o crucificado, não podemos ficar indiferentes. Somos convidados a um profundo exame de consciência. Como temos respondido a esse amor sem limite que Jesus tem por nós, mostrou por nós, dando sua própria vida na cruz? Como é que nós temos respondido a esse amor? Será que nós temos aceito com as nossas atitudes, nossos feitos? Nós aceitamos Jesus ou trocamos ele por o Barrabás? Mandamos crucificá-lo e soltar os Barrabás, né? Abraçar os Barrabás da vida, do mundo, que o mundo está cheio hoje, né? De pessoas que querem mostrar que a igreja, o evangelho é coisa do passado, né? Devemos aproveitar a vida. É assim que o mundo ensina, né? Nesta Sexta-feira Santa, percorramos com fé, o caminho do Calvário. Acompanhando Jesus em sua paixão, aprendamos a carregar nossas cruzes com coragem e confiança,
certos de que com Ele o nosso sofrimento nunca é em vão. Que esse dia santo não seja apenas lembrança de um sofrimento passado, mas uma ocasião de renovação do nosso compromisso com o Evangelho. A cruz de Cristo é a nossa esperança. A cruz de Cristo é a nossa esperança, né? Pois bem, eu sou Givaldo Raimundo de Almeida, aqui de Carnaíba. Esta foi a minha meditação sobre o Evangelho de hoje, né? Que é muito comprido, mas eu fiz resumindo aqui, para não tomar muito espaço de tempo aqui, né? Nas redes sociais. Um bom dia, uma boa sexta-feira. Respeito, que contemplamos este fato, né? Com respeito, com silêncio e amando verdadeiramente, abraçando as nossas cruzes, né, do dia a dia, entregando elas a Cristo, aos pés da cruz de Cristo. Também nós chegaremos lá, nós seremos vencedores, né, mesmo passando por os problemas, que são esses problemas que Cristo passou muito mais do que nós, né? E que Ele falou que se Ele passou, Ele que é o chefe, nós também, que quisermos seguir Ele verdadeiramente, iremos passar também, né? Mas com Cristo chegaremos lá, a nossa Páscoa também. Tudo de bom, até a próxima, se Deus quiser.